Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Sim, o doutor João Barnewitz. Ele é médico e também é um super atleta amador, Dudu. É verdade, tem tempo aí de quase um semiprofissional, né? Nossa, tá ali, ó. A gente vai conversar agora, porque eu quero saber como é que é essa rotina de médico e um baita de um atleta. Não é um atleta, é um baita de um Seja atleta. bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Edu, Val. Eu gosto muito do canal de vocês. Admiro vocês também. Já tive a oportunidade de correr com você, né, Val? Acho que você já no Ibira. Não, eu não consigo correr com vocês. Mas estou muito feliz com o convite. Obrigado. E vamos lá, vamos voltar lá para trás. Como é que começou a sua relação com o esporte e depois com a corrida? Bom, na verdade é o seguinte, eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho, e eu estudava numa escola que a minha mãe era professora de música. E eu morava literalmente a um quarteirão da minha escola. E a minha mãe trabalhava o dia todo e eu estudava de manhã. E de tarde eu ficava livre. E como a minha mãe era professora há muitos anos na escola, eu conhecia desde o zelador ao diretor, eu conhecia literalmente todas as pessoas da escola, então eu tinha meio que um livre acesso. E aí eu gostava muito de brincar. Então quando sei lá, tinha meu aniversário, ou Natal, eu pedia bola de vôlei, depois de basquete, depois de futebol, e assim eu ia com as brincadeiras de esporte, de atividade. E como eu tinha livre acesso, eu ficava brincando na escola à tarde. E aí, com 9 anos, já tinha escolinha de atletismo, de vôlei e de basquete. E eu tive a sorte de que na minha escola, os professores da escolinha eram os mesmos técnicos da Sojipa e do Grêmio Náutico União, que são os dois clubes esportivos de Porto Alegre, né? Então, se você era bom no atletismo, você ia para a Sojipa. Se você era bom no vôlei ou ginástica olímpica, você ia para o Grêmio Náutico União. Então, eles meio que já davam uma filtrada. E, consequentemente, eu fui filtrado muito rápido e fiquei na equipe do vôlei, do basquete e do atletismo, com 9 anos. Como era uma coisa muito mirim, pré-mirim ainda, porque eu não tinha nem 10 anos, era uma coisa que era segunda a quarta, outra era terça e quinta. Então, basicamente, eu fazia as atividades esportivas à tarde na escola e logo depois eu fui para o clube também. Então, era escola mais clube, escola mais clube. E aí, como eu era muito baixinho, o basquete logo assim não deu muito certo. Eu era muito habilidoso, mas eu era muito pequeno e muito fraquinho, não deu muito certo. O atletismo foi indo muito bem, o vôlei também. E então no atletismo eu competi no Uruguai, na Argentina, em São Paulo. Era muito legal, mas assim, 50 metros livre, 100 livre e no máximo 800, né? Porque eu era muito pequeno. E fiz salto em distância, salto em altura. Só que eu gostei muito da dinâmica de esportes em equipe. Eu me dei melhor no vôlei por conta da equipe, dessa coisa do grupo. Eu gostei muito dessa parte. E eu era mais habilidoso mesmo com as mãos do que com os pés. Então, o futebol eu era muito ruim e no vôlei e no basquete eu era bom. E acabei ficando no vôlei dos 9 aos 17. E o atletismo eu larguei com 12 anos, mais ou menos. Até porque a Sojipa, que era o clube do atletismo, era muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Era uma dinâmica meio difícil para mim, sabe? E o vôlei no Grêmio Náutico União, às vezes eu conseguia ir a pé da minha casa. Naquela época era muito seguro em Porto Alegre de você, com 10, 12 anos, ir a pé pro clube, sabe? Então foi muito isso. Assim, o esporte foi uma coisa que abriu muitas portas para mim, fez muitas amizades. Foi quando eu viajei muito, porque tinha muita competição, né? Eu virei competitivo desde cedo. E então, o meu primeiro contato com a corrida foi aos 9 anos no atletismo. Só que dos 12 em diante eu parei, eu nunca mais corri. Eu nunca tinha feito 5K até 2015. Eu nunca tinha feito isso, porque depois veio o vestibular de medicina com 17 anos. E eu tive que optar, ou vamos ser um jogador profissional de vôlei. Eu não tinha essa habilidade, não me imaginava, não tinha sido convocado para a seleção gaúcha de vôlei. Eu tenho um grande amigo de escola que jogava comigo no clube e que foi para a seleção brasileira. Nossa. Então, assim, a gente tinha muito ele como parâmetro. Ele foi para a Olimpíada de Londres, medalhista olímpico. E ele era muito fora da curva. Então, acho que eu olhava assim, eu não sou o Thiago. Então, vamos ver se eu não vou focar mais nos meus estudos, porque acho que está na hora, né? E aí foi quando eu resolvi estudar para o vestibular de medicina aos 17 anos. Eu falei, bom, agora... Mas foi medicina direta ou você pensou em... Foi, por 6 meses cogitei direito, mas não tinha nada a ver comigo. Educação física, não? Não. Eu gostava muito de esporte, mas não a ponto de fazer a minha formação nisso. Entendi. Tá. Acho que hoje, se eu tivesse vontade de voltar para uma faculdade, seria nutrição ou educação física, porque acho que as duas coisas têm muito a ver hoje na performance, né?
E então foi o vestibular de medicina, aí comecei a estudar, na faculdade não fiz atletismo nem nada. E aí quando eu passei na residência, que foi aqui em São Paulo, eu dividi o apartamento com um amigo, que era instrutor de yoga. E aí foi muito bom para mim, porque foi uma época bem estressante de residência, de trabalho, quase não dormia em casa, era muito plantão. E a yoga me deixava um pouco mais tranquilo. E aí um belo dia ele chegou com uma bicicleta em casa e falou, João, vou fazer o Ironman ano que vem. Ironman? Eu não sabia nem o que era. Ele, lembra da Fernanda Keller? Eu falei, lembro. Pois é, vou fazer uma prova ano que vem em Jurerê. E eu queria muito que você fosse me assistir. Eu falei, tá bom, vou lá te assistir. Mas meio que deixei passar, sabe? Via que ele acordava cedo, eu também ia trabalhar e ele ia pedalar. Ele já tinha feito umas maratonas com o Marcos Paulo, nadava muito bem, mas assim, eu não sabia muito o que era. Aí quando eu fui vê-lo no ano seguinte, eu perguntei, mas Dani, o que você vai fazer mesmo? Ele, 3.800 de natação, 180 quilômetros pedalando e uma maratona. Eu falei, não acredito. Sabe quando você fala assim, não acredito que esse cara, que eu convivo há anos, que não tem nenhum shape de atleta, vai fazer isso hoje. E aquilo foi uma coisa muito inspiracional para mim, porque é o que eu falo, assim, o Ironman é um esporte de endurance que eu recomendo para todo mundo. Por quê? Porque a sensação de terminar uma coisa muito difícil é muito satisfatória. Se você fizer uma coisa... se você conseguir se classificar para Boston depois de 5, 6 anos tentando, a tua satisfação é muito maior do que se você tentar de primeira, já conseguir de primeira, sabe? Você não teve aquela evolução daquele sofrimento mental que te dá uma casca, sabe? Então, eu acho que quando você faz uma coisa muito difícil, você realiza, não importa o tempo, a satisfação é muito grande. E eu vi as pessoas chorando de felicidade na chegada, com 15 horas de prova, 16 horas de prova. Então, assim, eu vi que não era o tempo, era a satisfação. E quando você faz um Ironman, as famílias, eu acho que elas têm uma empatia generalizada com o atleta e todo mundo começa a vibrar com todos que passam ali, porque todo mundo sabe do quanto a pessoa abdicou para estar lá. E aquilo você sente na corrida, sabe? Então, quando ele terminou a prova, eu falei, um dia eu quero fazer isso aqui. Porque essa satisfação é uma coisa que é impagável, sabe? Não tem como mensurar. E aí eu me inscrevi numa assessoria de triatlo no outro dia, literalmente, assim, só que eu não tinha bicicleta. E aí eu falei pro técnico, falei, olha, um dia eu quero fazer um Ironman, um dia, mas eu não tenho bicicleta. Quem sabe a gente começa com natação e corrida para ver se vai dar certo. E aí comecei a correr. Assim. Deu certo o triatlo? Aí deu super certo. Eu acabei fazendo 7 Ironmans, fui para Kona 2 vezes. Em 2019 eu fui a primeira vez e em 2023 eu fui a última vez, foi o ano passado. Mas calma aí, antes disso eu quero chegar naquele 5K que você não tinha... Tá. E aí, quando eu fui fazer, eu entrei em primeiro contato com a assessoria, eu não tinha Garmin, eu não tinha relógio, não sabia o que era pace. Aí eu comprei um relógio usado. E aí o professor falou assim, João, a gente faz um teste de 3 km para basear os treinos que a gente vai te dar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí era no Parque do Povo, porque eu procurei uma assessoria perto da minha casa. Eu morava bem perto do Parque do Povo. Aí eu falei, tá. Ela falou, basicamente você 2 voltas nesse percurso aqui. Sabe a Milena Preter? Sei. Ela trabalhava naquela assessoria na época, mesmo que ela estava no dia com o cronômetro. E aí ela falou, 2 voltas aqui, quando chegar na segunda volta eu marco o teu tempo e a gente vê quanto é que deu. Eu não me lembro o tempo, tá? Mas eu sei que quando eu terminei, ele olhou, João, mas você fez a volta certa mesmo? Será que você não cortou caminho? Eu falei, não, eu acho que não, foi ali. Quer que eu faça de novo? Faz de novo. Então eu fiz 2 vezes. Meu Deus do céu! E eu sei que foi um tempo bom, assim, não sei dizer o que houve. Mas, ok. Aí ele gostou, começou a me dar uns treinos bons e tal. E aí, 2, 3 meses depois, eu vi que ia até a Track and Field Cidade Jardim, 10 quilômetros. E eu nunca tinha corrido mais do que 6. Aí eu falei, posso me inscrever? Ele pode. Então tá bom. Aí chegou no dia da prova, ele falou, João, vai ter um amigo meu, porque a assessoria era muito pequena, não tinham muitas pessoas que iam fazer prova. E combina com ele de largar com ele, só para você ter noção de largar, como é que é, para você não acelerar demais no início, as pessoas tendem a começar muito forte, aí você vai quebrar no meio da prova. Então vai com ele, porque eu acho que ele vai ser um pouco mais forte do que você, mas você vai entender como é que começa a prova, ok? Ok. Aí ele estava de verde, fui lá, combinei com ele e, bom, prepara, foi. Pum, começamos. E aí deu 1 quilômetro. Ele, João, tá muito forte.
Eu falei, não, cara, tá muito bom, vamos continuar aqui. Ele, não, tá muito forte. Não, mas vamos só mais um pouquinho. Ele, tá bom. Aí chegou no segundo, João, não dá. Eu vou diminuir porque tá muito forte. Eu falei, então deixa, eu vou continuar assim, vamos ver no que vai dar, né? Aí deu 40-26. E aí o meu técnico falou, João, mas você marcou o quilômetro certo? Eu falei, cara, você tá duvidando de novo? Não é possível, meu relógio tá aqui, cara. E aí eu vi que eu tinha uma certa aptidão para correr, né? Porque eu vi que foi uma certa... Isso de 2015? 2015. Caramba. E aí foi minha primeira prova de 10K. E aí isso também me deixou muito mais confiante pro triatlon, né? Porque a corrida... porque eu vi que a natação não era um bicho de 7 cabeças. E a bicicleta, assim... Se você tem uma certa habilidade para pedalar, o ciclismo é o mais fácil de você manter, porque não é uma habilidade muito incrível. Para mim, o mais difícil é nadar, que é uma técnica muito mais apurada e uma sensibilidade com a água. Assim, eu acho, quem nada desde pequeno é notável que começou quando era criança. Entendeu? E o ciclismo não. O ciclismo é uma questão de quantas horas você ficou em cima da bicicleta para você melhorar. E aí eu fui para o triatlon, aí em 2016... Qual foi a tua primeira prova de triatlon? Foi o Internacional de Santos. Tá. Em 2016. E você foi bem? Eu fui bem. Você fez um short, né? Eu fiz direto o Olímpico, que foi o 1.500, tá. 40-10. Porque até então eu já estava ganhando os 10 km, era uma coisa que era tranquilo para mim, né? E pedalar 40 km também não é difícil. Tá. E aí fui num Olímpico, fui bem. Eu fui até pro pódio, fiquei bem impressionado, assim. E aí eu já meio que me apaixonei pela distância do meio Ironman, que eu achava que era bem legal, 21 e tal. E aí fui melhorando na corrida, fui aumentando o meu volume de treinos. E aí em 2016 era o ano das Olimpíadas aqui no Brasil. E aí teve um triatlo em Pirassununga, chamado Ninho das Águias, que era na distância olímpica. E os irmãos Brownlee, que são os britânicos, iam estar lá no evento. Então era uma coisa que estava chamando a atenção. E o meu técnico falou, João, vai lá e se inscreve para você fazer a prova e ver como é que é uma dinâmica de uma prova um pouco mais competitiva. E aí eu tinha me inscrito no meio Ironman de Miami, que seria em outubro. Então isso era em agosto, eu ia fazer um meio Ironman em outubro. E aí, enfim, essa prova, na minha opinião, não foi muito bem feita, porque eles liberaram uma prova no circuito olímpico, com vácuo liberado, só que as pessoas com bike de triatlon, que é uma bike que não é para você ficar no vácuo um do outro. O Ironman é proibido o vácuo. Você tem que ter uma distância de 7 bicicletas entre um atleta e outro, para não se beneficiar com o vácuo alheio. E no circuito olímpico, não, né? As pessoas vão em pelotes, né? Tem até um revezamento e tal, mas é permitido, portanto, que a bike é hold. Você não fica clipado com os antebraços, você fica segurando aqui porque o freio está aqui. A bike de triatlon, você está com os antebraços apoiados e o freio não está aqui. Você tem que botar de volta aqui para frear. Então, o risco de acidente é muito maior. E aí, as pessoas fizeram uma prova de circuito olímpico com bikes de triatlon. Eu só tinha uma bike de triatlon. E aí, um cara que estava na minha frente caiu e me derrubou. E eu caí no chão, no quilômetro, 20 e poucos da prova, e eu quebrei o fêmur. E aí, enfim, aí fiz uma cirurgia, tenho uma haste na perna direita até hoje e não pude fazer o meio Ironman porque não tinha condições, né? E aí eu fiquei com um pouco do medo do ciclismo por um tempo, por conta do acidente. Mas comecei a voltar a perder o medo e em 2017 eu fiz o meu primeiro Ironman em Floripa e meu amigo que foi me assistir, aquele que tinha feito a prova, né? Aí ele largou o esporte e eu voltei. E aí você já conseguiu o Mundial? Mas calma aí. Eu tô com uma... Eu fiquei curioso com uma parte aqui. Quando você tava lá no vôlei, 17 anos, né, que você parou? Isso. Você parou dos 17. Até 2015, o que você fez? Yoga, musculação, e nadei de vez em quando. Porque no clube que eu era sócio... Você tinha um condicionamento Eu bom? tinha, assim, mas eram coisas curtas, porque a natação era master e o clube obrigava a gente a competir para existir o master. Então eu fazia 50 livre e 100 livre, que são provas de 1 minuto e pouco. Então não é que eu tinha um condicionamento de endurance, mas eu tinha um cardiovascular ok. Mas era isso. Tá, mas ele já tinha uma... Tava lá. Tava lá. Eu acho que da infância, um histórico né? de atleta. Tava lá o histórico de atleta dele, só. Bom, e daí voltamos ali para 2016, 17, né? Isso, 17 foi meu primeiro Ironman no Brasil. Em Floripa. Em Floripa. E aí eu fiz em 9 horas e 51. Que para mim fazer abaixo de 10 horas era assim a meta. É muito bom. Sabe?
E deu certo. Aí, a minha primeira maratona foi no Ironman Brasil. Eu não tinha feito uma maratona até então. Então, eu fui Meu estrear na Deus. maratona lá. Você lembra quando você fez? Se lembro. E aí, o meu técnico falou assim, João, eu tenho 2 opções pra te dar. Ou você vai ir muito bem, cara. Ou você vai sentir no Chorar. 30 e poucos e o negócio vai desandar. Que é o mais provável, mas você fez longos muito bem feitos. E ele sempre falou o seguinte, pela análise dos teus treinos, o teu prejuízo nas pernas pós-ciclismo é muito baixo. É como se você não tivesse pedalado antes. Então, você pode fazer uma super boa prova lá, porque eu acho que o teu prejuízo nas pernas não é tão ruim quanto o da maioria. Então, pode ser que o impacto do 180K não vai influenciar tanto na tua prova. Por isso que você pode fazer uma boa prova lá. Então, vamos ver se vai dar certo. E aí eu estava indo muito bem, obrigado, até o 30. E aí veio 2 toneladas em cima de mim, eu não conseguia mais correr e comecei a caminhar. E aí o meu técnico chegou de bicicleta do meu lado e eu falei, Valtinho, eu tô acabado, pelo amor de Deus, deixa eu caminhar. Ele, não vai caminhar. Você vai caminhar só no posto de hidratação e depois você volta a correr. Então, de 2 em 2 quilômetros, eu podia caminhar para pegar água. E aí foi em 3 horas e 38, a Que é maratona do ótimo. Ironman, Fiquei bem feliz, mas eu sofri muito no final. Era aquela coisa... Do Se 30 eu pra pudesse frente. abandonar, acho que eu teria abandonado ali, sabe? De cansaço. Mas eu gostei muito do resultado final, fiquei contente. E aí, continuei. Aí fiz 2018 de novo, em Floripa. Baixei para 9 horas e 37. Aí, em dezembro, fui para Mar del Plata, na Argentina, para tentar o Ironman em Kona. E bati na trave por 2 pessoas. Só que não teve natação por conta do mar que estava revolto. Foi bem difícil. Então, o tempo não vale, tá? E aí não deu certo, bati na trave. E aí em 2019, Ironman Brasil de novo, que era o meu 5º Ironman. E aí eu fiz 9 horas 00. Nossa. E aí eu fiquei em 4º geral, 9º geral e 5º na categoria. E aí eu classifiquei para Kona. 5º na categoria, hein? Os primeiros 5 foram 5 melhores da prova, Meu Deus. praticamente. Todo mundo ali. Era a categoria 35, 39 ali. Era a mais competitiva difícil, no Ironman. No Ironman, o de 18 anos não vai bem. É impressionante como demora o corpo, Demora sabe? o corpo pra dar Hoje em aquela- dia está mudando um pouco nos prós, né? Os novos estão indo muito bem no Mundial, os profissionais. Mas o triatlon é um esporte de uma pessoa de uns 30 a mais, geralmente. Tanto que a categoria que mais gente tem é dos 30 aos 40 ali. Sim. Que na idade que é corrida também. o ápice, assim, do atleta? Tem alguma coisa assim? Não. Então, agora, é o que eu falei para você, tá migrando para a pessoa mais nova. Mas no Brasil, as pessoas com 30 e poucos anos são as que estão ganhando a prova. Não são os com menos de 30. Uhum. Tanto que o Belarmino já tem 40 e poucos, ele ganha todas. É. Acho que também tem essa questão de o endurance das pessoas suportarem muito mais e também a estrutura de o esporte está começando a chegar agora como uma tradição, né? Antigamente as pessoas não praticavam esporte como é hoje, que faz parte, né? Exato. Da maioria, não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas encaixa esse esporte e passa isso para os filhos também, né? Não só Sim. o esporte da escola, brincar com a bola. Exato. Colocar uma atividade que faça com mais frequência e continuidade. Sim. E aí, Ô, acho que João, tem- e daí como é que foi lá? Em Kona, daí você falou assim, Aí, pô, em 2019, eu fui para Kona, que eu falo que é o lugar mais difícil de explicar para vocês o que acontece, porque é a mistura de céu e inferno ao mesmo tempo. Porque você está no Havaí, que é uma ilha paradisíaca, com um mar inacreditável, numa ilha vulcânica que brota um vulcão com o calor do chão, que você começa a parecer um inferno de tão quente. Então, é o mar E a com o energia vulcão. surreal, né? A beleza com o calor. Então, é uma mistura de sentimentos. E assim como numa Major, que a gente vê o Kipchoge, vê um atleta olímpico, um campeão olímpico, o Ironman tem muito disso de você... Quando você faz uma prova internacional e principalmente o mundial, você faz a mesma prova com teus ídolos, no mesmo lugar, na mesma hora, com uma largada de 10, 15 minutos de diferença. Então, tá todo mundo ali, sofrendo junto, e você cruza com as pessoas ao longo da prova, no sentido contrário, muitas vezes. Então, assim, foi uma experiência única na minha vida. Eu nadei melhor do que eu imaginava, pedalei bem, só que aí na maratona, também o calor me machucou ali, eu desidratei. E aí lá pelo 35 eu comecei a
abaixar bem o Sentiu. meu pace ali, né? Aumentar o pace, né? Baixar a velocidade. E dei uma quebrada no final, mas deu 9,37. Muito Não, bom. 9,51, mesmo tempo do meu primeiro Ironman. Muito bom. É. Subir. Então foi o sub-10 lá que eu também imaginava. Que eu imaginava que Kona teria a média de uma meia hora a 1 hora pior do que no Brasil, porque é muito mais Muito difícil. mais difícil. Né? Até quando você já tinha corrido maratona sem ser no Ironman? Não, só as Sempre do foi no Ironman. Ironman? Eu só fui fazer a minha primeira maratona ano passado. Que depois que eu já tinha foi? feito 6 Ironmans. Foi Porto Alegre. Porto Alegre. É. E depois de Kona, você deu uma pausa daí no triatlon ou... Aí, bom, veio 2019, Kona, 2020, Ironman Brasil de novo, que eu queria ir pra Kona de novo. Uhum. Pandemia. Aí não teve Ironman em Não teve, 2020. 2021 não teve Ironman Brasil de novo. E aí, o Galvão, que é o dono da marca aqui no Brasil, de maio, ele transferiu para outubro. E aí tava todo mundo naquela expectativa que fosse ter. E aí ele cancelou de novo. E tava todo mundo muito preparado para a prova. E aí surgiu o Ironman Cozumel. E aí nosso grupo de amigos falou assim, ó, cara, tá todo mundo pronto, falta só mais um mês de treino, vamos todo mundo? As passagens estavam bem mais baratas por causa da pandemia e tudo. A gente se inscreveu. E aí eu fiz o Ironman no México, e lá eu fiz em 8 horas e 34. Caramba. Melhorei muito o meu tempo, 25 minutos da última prova. Foi uma prova com uma dinâmica boa, a natação lá é fácil, porque tem uma correnteza a favor. O ciclismo é plano e teve um vento a favor também numa determinada parte da prova. E eu consegui fazer a maratona para 3:02 lá. Muito boa. Foi quase sub 3. E aí eu fiquei em terceiro lugar. E aí eu classifiquei para Kona de novo. Que legal. E aí, como foi em novembro de 2021 e o Ironman Kona é outubro de 2022, eu falei, deixa eu dar uma descansada e vou fazer minha primeira maratona. Aí eu brilhei o olho para maratona, né? E eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é o Gustavo Evangelista, que treinava com o Marcos Paulo. Uhum. Que eu tô no triatlon, eu estava no Pinheiros até então. E aí ele falou, João, vai correr com a gente um dia, vai correr. Eu falei, Gustavinho, é agora. Já que eu tenho 1 ano para fazer a próxima Ironman, eu não vou fazer o Ironman Brasil porque não preciso, que eu já estou classificado. Deixa eu dar uma descansada do triatlon e vou fazer a minha primeira maratona. Aí eu liguei pro Marcos Paulo. Ele falou, João, vem aqui. Aí comecei a conversar com ele. Eu falei, Marcos Paulo, eu vou ser bastante honesto com você. Eu quero fazer a maratona de Porto Alegre com você, porque eu acho que você tem um melhor grupo de corredores amadores que se encaixariam para mim, tá? Mas eu tenho o melhor grupo de grupo, gente, eu não quero falar melhor ou pior de alguém, porque existem atletas sozinhos assim, né? Tipo o Bellarmino, muito bom, mas ele não treina num grupo, né? É ele. E, então, se eu treinasse com o Lobo e com o Bellarmino, seria um grupo, digamos assim, um trio, né? Mas como não existiria essa dinâmica, eu acho que o Pinheiros tem o melhor grupo de amadores para você treinar todo dia junto. Tá. Tem uma super infra, uma super piscina, uma pista de atletismo. Só a gente fica tinha... ali mesmo, né? Já tá Exato. tudo lá. Então, esse grupo, para mim, fazia toda a diferença. E aí eu cheguei pro Marcos Paulo e falei, olha, eu não quero trocar o triatlon do Pinheiros pelo triatlon da MPR. Eu quero correr Fazer com a você. corrida. Então, a maratona de Porto Alegre vai ser dia 12 de abril. Dia 13 de abril, eu vou voltar para o Pinheiros, porque eu tenho Kona em outubro, ok? Ele falou, ótimo. É isso. Eu te treino para maratona, depois, muito obrigado. Então, foi tipo isso, nosso combinado. E foi sensacional. Eu adoro o Marcos Paulo. Foi incrível a minha experiência com eles. Aí eu fiz a maratona de Porto Alegre e a gente tinha o desafio Sub 12:40, que eram alguns atletas que queriam fazer a maratona abaixo de 2 horas e 40. E aí o Marcos Paulo acabou me colocando nesse grupo para tentar. E aí eu fiz em 2 horas e 37. Uau. Foi a minha primeira maratona. E aí terminei a prova, me dei tchau para todo mundo e falei, olha, muito obrigado, vou voltar para o Pinheiros. E saí. E aí comecei a treinar, fui para Kona, fiz Kona, 9 horas e 37, 38. Só que quando eu terminei de lá, terminei a prova, eu senti uma realização muito grande também. Tipo, nossa, fiz 2 vezes. Uau. Cara, tô super satisfeito. Acho que cheguei no meu limite, assim. E aí eu pensei, cara, o meu sofrimento para correr só é muito menor e a minha satisfação é tanto quanto. Então, acho que eu vou diminuir um pouco agora o meu... todo o meu empenho diário para só correr e vou esperar um pouquinho o triatlo. Aí liguei pro Marcos Paulo de novo e falei, tô voltando. E aí eu tô com ele agora, treinando com ele só para maratonas. Então, Caramba, eu achava que essa relação era bem anterior, Não. né? Não.
É que o Marcos Paulo, ele é também uma pessoa tão incrível que se você conecta, né? Eu gosto muito dele. Eu também. E o grupo dele, assim, nós viramos um grupo de amigos muito unidos, assim, sabe? Que todos torcem um pelo outro. Sim. Então é muito legal a convivência. Ô, João, a gente já conversou com outros triatletas que fazem os 42 dentro do Ironman muito bem, né? Só que eles falam que existe uma certa diferença você correr só a maratona e a maratona dentro do Ironman. E muitos deles falaram que eles acham mais difícil correr só a maratona, por causa da intensidade, que é uma pancada só, né? Como que você vê isso aí? É bem diferente mesmo, porque é o seguinte, primeiro que o meu parâmetro era só a maratona do Ironman, né? Então eu não tinha um 2:37 até então. Eu tinha 3:00 lá em Floripa quando eu classifiquei para Kona. Então o pace está 4:17, digamos assim. Quando eu treinava, o meu técnico ele é muito do volume alto com baixa intensidade. Então a gente corria 4:40, 4:45 os longos, às vezes o regenerativo 5:20 de pace. Eu não fazia longos a 4:15 e 4:17. O meu treino mais longo para a maratona do Ironman foi 15 de 1.600 a 4 de pace. Esse foi o meu longo mais perto de um ritmo intenso de prova. E realmente eu não sentia dores assim de machucar, sabe? Uhum. Tinha uns treinos fortes de quarta-feira de tiro, mas o longo não era muito difícil porque o ritmo era realmente mais tranquilo. No momento que você vai para uma maratona, existe essa tendência de você correr mais perto do ritmo de prova que você quer fazer. E aí, como eu estava vendo que eu não queria mais fazer 3:00, era sub 2:40, eu meio que me obriguei a correr perto do 4 de pace o longo, e eu não estava acostumado a fazer isso. Tanto que no início, eu sobrava nos treinos, eu não estava dando conta de correr com eles o longo, porque eu falei, cara, não... Sabe quando você precisa de mais aquecimento? Eu não estava conseguindo começar aquele pace já no início. Então, foi muito difícil para mim pegar o ritmo do longo, tá? Não era o dia da semana, aliás, a semana inteira, era o longo. Então, eu acho o seguinte, hoje... Eu conversei com o Marcos Paulo, eu ainda estou na dúvida se eu devo fazer o meu longo mais perto do ritmo de prova ou se eu posso voltar para um 4:05 e 4:10 e tentar fazer um 2:35 lá no dia da prova. É um ritmo de 3:40, basicamente, 3:37. Uhum. Porque eu sei migrar para a intensidade na hora da prova, mas eu acho que eu me machuco mais se eu fizer isso toda semana. Uhum. Então, assim, eu acho que treinar só para maratona machuca mais, porque é mais intensidade mesmo. Mas em termos de volume, eu fazia o mesmo volume que eu fazia quando eu treinava para o Ironman, e eu ainda tinha 180 km para pedalar e nadava 5 vezes na semana. Então, assim, João, o que é mais difícil fazer? O mais difícil é você performar no Ironman por conta das 3 modalidades. Sim. O que te machuca mais? Correr a maratona. Sim. É isso que eu acho. Sim, e todo o desgaste, desidratação, todo esse processo até chegar à prova, você já chega desidratado, já chega consumido. Quando você vai correr a maratona do Ironman, se tudo der certo, para mim eram 6 horas de prova. 1 hora de natação e 5 pedalando. Então, assim, já tô com 6 horas para começar a correr ao meio-dia a maratona. Aquele calor, né? Enfim. E daí lá em Porto Alegre você pegou o índice para Boston. Exato. Não? E aí eu fiz, então, maratona de Porto Alegre, Ironman de Kona. E aí, o ano passado, que eu tava falando para você, o Strava me convidou para fazer a maratona de Nova York. E era 28 dias depois de Kona. E eu achei que era uma experiência incrível e única para mim, e eu aceitei o convite. Eu falei, olha, como eu conversei com a Rosana, eu falei, Rô, não é uma coisa de performance aqui, né? Não, ninguém vai me cobrar o tempo que eu vou fazer. Então eu falei, olha, então nem que eu vá correr, caminhar lá, mas eu vou fazer, porque eu acho que é uma experiência única que vai marcar muito a minha vida. E aí eu fui fazer a maratona de Nova York logo depois do Havaí. Então, mais descansei naquele mês do que propriamente corri. E aí eu fui fazer a maratona de Nova York, que foi minha primeira major, que a minha referência era Porto Alegre, né? Minha segunda maratona foi a maratona de Nova York, que para mim é uma maratona que marcou muito, porque é muito emocionante. 2 milhões de espectadores. Você começa a prova com o Frank Sinatra cantando New York, New York, as pessoas quase que choram na largada. Helicóptero, e no gospel. É muito bonito, as pessoas torcendo muito. E aí eu consegui fazer em 2:46 a maratona lá. Nossa, fiquei super foi feliz. E aí eu vi que a experiência de uma major é quase que a mesma experiência de você fazer um evento muito bom do Ironman, em termos de público, sensação, pessoas gritando, né? Porque eu ainda acho que no Brasil
São poucas as provas que você tem a dinâmica de torcida, né? O americano, ele vai para a rua para torcer do início ao fim, né? Então, a experiência de fazer uma prova internacional com um evento que eu acho que o americano organiza eventos muito bem, né? E sabem fazer festa. Então, muito bem organizado, uma prova difícil, mas muito agradável. E aí foi minha segunda prova de maratona lá. E aí depois eu fui para Boston, que foi minha terceira prova, que foi em abril deste ano. Ele já começou com uns filé mignon, né? Das maratonas. Dura São Paulo, Manaus, Maceió. Exato. Não, Tô mal acostumado. E qual é a maior dificuldade? Porque você também é médico, né? Como que você consegue... O que você encontra aí de... Você consegue ter uns horários mais flexíveis? Ou você... Como funciona para você? Quando eu comecei a treinar pro triatlon, teve um amigo meu que falou uma frase que marcou muito. Ele falou, João, você tem que fazer o Ironman quando a vida te der a oportunidade de fazer, não é no tempo que você quiser. O que eu quero dizer com isso? Se você está com um emprego estável, se você pode chegar um pouquinho mais tarde de manhã e você consegue sair um pouquinho mais cedo, é a hora de você botar um Ironman na tua dinâmica familiar ou de vida. Se você está dando um plantão de segunda a sexta, começa no plantão às 7 da manhã e vai sair às 7 da noite, não é o melhor timing da sua vida. Então, no momento que eu terminei a residência, fiz mais uma especialização de 2 anos, terminei e comecei a ter um pouco mais de horário em relação ao meu consultório, eu consegui começar a consulta 9 da manhã, 8h45, 8h30, eu vi que dava para fazer isso. Então, quando você quer performar muito bem em alguma coisa, você vai abdicar de outras coisas. Se você vai performar na maratona, provavelmente você vai abdicar da convivência de alguns amigos que iam te convidar para beber sexta e sábado. De um super churrascão no final de semana. Você vai abdicar. Mas tá ok, porque você escolheu performar aqui. Então, por muitos anos, eu escolhi performar no triatlon e acabei... Hoje, não tenho vergonha de admitir isso, eu negligenciei um pouco do meu trabalho, porque eu estava pensando assim, nossa, deixa eu dar uma descansada. Eu trabalhei tanto até agora em termos de residência que eu não me dei um tempo para fazer uma coisa que eu quero muito fazer e que agora eu tenho a oportunidade de fazer. Então, no momento que eu comecei a ter uma rotina do meu consultório e abrir a agenda no meu horário, eu consegui equilibrar bem esporte, mais trabalho, mais vida. Então, eu acho isso, assim, que quando você quer performar, você tem que ter uma agenda que te ajude. Eu acho que eu estava tendo muito prazer no esporte e eu estava com um certo trauma, digamos assim, de tudo que eu tive que fazer para trabalhar na medicina e que eu não era uma opção, era obrigatório, sabe? E quando terminou essa parte obrigatória, eu falei, deixa eu me dar de presente agora 1 ano fazendo as coisas que eu realmente quero fazer. E aí eu comecei a realmente trabalhar... Não é que assim que eu não trabalhei, gente, longe disso, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Exato. Mas eu não dava mais plantão, por exemplo, que consome a pessoa, né? Não dorme. Plantão não é para dormir, é para trabalhar de madrugada. Sim. E plantão e treinar de manhã Exatamente, não combina, né? não dá. Não Então tem eu como. parei de dar plantão, eu operava no final de semana, mas evitava X finais de semana porque era mais perto da prova do Ironman, e aí eu tinha que pedalar 180km no domingo, eu não ia operar sábado e ficar 4 horas em pé. Sim. Então eu comecei a meio que mudar a minha rotina. Só que uma coisa muito legal para mim é que o esporte me gerou muitos pacientes. Hoje eu me identifico muito mais com uma medicina mais para o bem-estar, estilo de vida, prevenção, do que propriamente um câncer. Então, por exemplo, antes eu tinha muitos pacientes que tinham câncer no consultório, porque eu fiz especialização de otorrino e depois mais 2 anos em laringe, cabeça e pescoço. Então, via paciente traqueostomizado, tumor de laringe, radioterapia, quimioterapia, eram pacientes graves. Que é pesado. Que né? é Você muito tem... pesado e te consome emocionalmente também, né? Você fica chateado na Sim. condição que a pessoa se encontra. Sim. E às vezes a pessoa tem uma doença terminal e não tem o que fazer. E no momento que eu comecei a ver o esporte, as pessoas que eram saudáveis e que estavam com algumas doenças mais tranquilas, mais normais, começaram a passar no meu consultório e começou a gerar um tipo de paciente saudável, jovem, que quer melhorar a qualidade de vida e que hoje eu me identifico muito. Então, foi muito prazeroso para mim em vários aspectos. Eu acho que o esporte me ensinou desde cedo na vida a ter disciplina, a saber perder, a saber ganhar, a saber me esforçar. Eu não passei no vestibular de medicina de primeiro, eu não fui para a Kona de primeira, eu nunca fui bem na maratona de primeira. E tá tudo bem, porque eu sei perder e eu sei esperar um dia que eu vou ganhar. Então, acho que o esporte só me ensina, só me ajuda.
Eu sou muito feliz com o esporte, eu quero que seja uma coisa de muita longevidade. Eu estava falando com o Edu antes de começar, eu tive uma fratura por estresse no quadril agora e me fez me dar conta disso. Será que eu vou performar para sempre? Ou eu vou ter que, talvez, um dia performar menos para poder correr até os 80? Sim. Então, eu acho que performance a não é saudável. Eu penso nisso Né? também. A performance muito intensa, ela pode te tirar da corrida e da longevidade, né? principalmente. Se você quer correr para sempre, ou até o fim, né? Até o, sei lá, quanto você vai viver. Exato. Você precisa começar a planejar isso desde cedo, né? Mas você acha que também tem a parte mental? Assim, por exemplo, você fala assim, pô, tô acostumado a fazer 2:40 na maratona. Chegar um momento que você fala assim, pô, eu tenho que aceitar que eu tenho que correr agora para 3:10, né? E eu vou ter que enxergar a corrida de uma outra forma. De repente, nem maratona mais, sabe? Porque é que a gente maratona pro corredor brasileiro, principalmente, é uma coisa meio nova. Assim, fala assim, Exato. não, eu aguento correr 2 maratonas por ano, 3 maratonas, né? Eu tô indo para 4. A quarta, Então, se você ano. pensar em termos de saúde, não é o melhor cenário, Não, né? e não é só isso. O que eu acho também, o que é muito individual. Porque aí vem as pessoas assim, não, mas tem gente que faz uma maratona por dia. Gente, você precisa sempre olhar o todo. Talvez uma pessoa consiga fazer uma maratona todos os dias e para ela aquilo, sei lá, é legal. Mas será que para mim isso funciona? E mesmo com um comparativo com as pessoas às vezes olham para Val e falam, caramba, ela faz um monte de maratona. Gente, faz parte do meu trabalho hoje. Sim. Quando eu era contadora, e como você falou, nas fases, contadora, filha pequena, isso, aquilo, não fazia o menor sentido enfiar um monte de provas que só ia me deixar mais estressada, né? Então, a hora que você, em vez de trazer benefícios, é o contrário, né? Então, acho que essa balança, ela tem que ser individual e depende da fase que você está da vida. Às vezes tem fase na vida que, como você falou, não dá para encaixar, não dá para pensar. Não é que você seja menor, é só que naquele momento não tá dando. Eu até acho, tem uma frase, né, que fala, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu acho essa frase um pouco agressiva, porque em alguns momentos realmente não tem como, né? Então, quando você olha só para o seu ponto de vista, não, tem que dar um jeito. Às vezes não, às vezes realmente não dá. E tá tudo bem. Exato. Eu acho assim, Edu, esse momento de entender que o 2:40 vai virar um 3:10 ou 3:20 vai chegar. Eu acho que ainda não chegou, mas eu vou ter que entender isso aí, né? Para ser uma coisa de longevidade com 50 anos, não estou me imaginando fazer isso. Sub 2:40 com 50 anos. Nem sei se eu vou querer fazer uma maratona, uma por ano até os 50 anos. Mas é uma pergunta que acho super nobre, porque eu vejo amigos meus que estão envelhecendo e não estão conseguindo mais fazer o tempo que eles queriam, estão ficando frustrados. Então, é uma coisa que é saber perder. E tá tudo bem, né? E a outra coisa que você falou é o seguinte, a gente se compara muito, no Instagram a gente consegue ter acesso ao campeão olímpico, né? Então, será que o cara faz um volume semanal de 180 km na semana para maratona? Por que eu não vou fazer 180 se eu tenho tempo para? Sim, mas o campeão olímpico, ele vai fazer isso, depois ele vai para massagem, depois ele vai dormir. Aí ele volta para o treino, ele vai para o nutricionista, ele vai dormir. Sim, ele não vai ficar 3 horas de pé, ele não vai para o mercado depois, ele não vai buscar filha na escola. Então, assim, cara, o backstage ninguém tá vendo. Você tá vendo o dia que ele brilha. Mas toda a infra e toda a equipe multidisciplinar que está atrás de um campeão olímpico, geralmente 99% dos amadores não tem. E é por isso que essa pessoa também consegue fazer isso. Então, voltando para a questão da longevidade, como eu me machuquei agora, quebrei o quadril, eu fiquei na dúvida. Faço 2 maratonas no ano que vem, porque eu me inscrevi para Chicago, e eu ia fazer a maratona de Porto Alegre para treinar no primeiro semestre. E aí eu voltei a falar com o Marcos Paulo, ele falou, João, porque as pessoas me perguntaram, João, o que aconteceu que você quebrou o quadril? Qual foi o teu erro? Você quebrou o quadril? Eu quebrei o quadril, uma fratura por estresse. Agora faz umas 12 semanas, aproximadamente. Você foi sentindo dor antes? Foi incomodando então, ou do nada? Eu comecei a sentir um incômodo no glúteo direito, que eu estava achando que era uma contratura muscular. Ai, meu Deus. Numa quarta-feira. Aí, quinta-feira era meu dia off, eu não treinei, dei uma leve melhorada. Sexta-feira fui fazer um treino leve na grama, 50 minutinhos, correndo bem tranquilo, conversando. E no que eu terminei, eu senti uma dor um pouco mais forte do que eu imaginava. E eu achei meio estranho. Continuava no glúteo.
Não era no osso, tá? E aí eu fui fazer uma massagem de soltura. Eu falei, não, deixa eu dar uma soltada aqui. Deve ser uma contratura muscular no glúteo médio aqui. E amanhã eu tenho o meu longo de 30K, que eu ia fazer a maratona de Berlim. E vai dar tudo certo. E aí fiz a soltura, aliviou um pouco. Sábado eu acordei ok e fui correr. E aí ao longo do treino comecei a sentir uma dor muito forte, muito forte, muito forte. Inventei de terminar o 30º quilômetro. No que eu parei, eu estava mancando. Aí a dor do 2 foi para 9. Não conseguia nem entrar no carro de dor, sabe? Foi muito ruim. E aí fiquei com muita dor para caminhar, para me mover, para qualquer coisa. Fiquei bem preocupado. Mas é o que eu falo para as pessoas. Quando você quebra um osso, você imagina que você tenha caído ou que alguém tivesse sofrido alguma pancada, um impacto grande. Não que você correu e quebrou o teu osso do quadril, né? Então não passou pela minha cabeça uma fratura. E aí fiquei sem correr domingo, segunda, terça e quarta. Aí na quinta-feira eu fui correr meia horinha na graminha lá do Pinheiros para ver se ia dar certo ou não, estava melhorando a dor. Comecei a fazer soltura todos os dias, acupuntura, soltura. Começou a aliviar. E na quinta-feira fui correr, não deu nem 2 minutos. Comecei a mancar. Aí um amigo meu que é médico me viu na pista do clube e falou, para agora e vai fazer uma ressonância que você está com uma fratura. E aí eu falei, como assim? Imagina com fratura. Ele falou, João, você está correndo há X dias, você está mancando isso aqui. Cara, só pode ser. Olha o volume que você está agora. Aí fui fazer a ressonância e era. Então, voltando, eu não sei se meu corpo aguenta 2 maratonas. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Porque se você quer se tornar mais veloz, você vai fazer treino, você vai ter que aumentar a intensidade dos seus treinos, né? Sim. Então, será que eu tenho que aumentar a intensidade e diminuir o volume? Ou se eu aumento o volume e seguro um pouco a intensidade? Porque eu acho que a receita da fratura, para mim, foi subir o volume e a intensidade ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso o meu corpo não aguenta. Ah, João, foi o tênis de carbono? Pode ser. Eu usava aí quartas-feiras nos tiros, sábado em alguns longos usava também, e às vezes numa segunda-feira. Terça eu corria 6 a 7 vezes na semana. Então, de 2 a 3 com carbono, de 3 a 4 sem. Quando você corre de carbono, mentalmente você faz um treino mais veloz e você fica, nossa, eu tô veloz, hein? Então, não sei se você se engana, se você precisa mesmo fazer aquilo com carbono ou se você pode deixar para momentos mais nobres, digamos assim, uma prova, alguma coisa mais X, né? Então, não sei se foi o tênis de carbono. A outra pergunta é, será que foi porque você corre muito na pista de atletismo e corre muito num sentido? Pode ser. Sim. O médico que laudou minha ressonância chegou para mim e falou, você corre em pista? Eu não tinha falado nada. E aí me acendeu uma luz também, né? Será? Então, assim, como a pista de atletismo existe um sentido obrigatório para ninguém, né, se bater, quando a gente faz treinos leves, a gente faz na grama interna da pista e aí existe o sentido que você quiser. Você pode correr no anti-horário ou no horário. Então, eu corria os leves no sentido contrário à pista e nos treinos de ritmo no sentido da pista. Então, não sei se foi a pista, porque eu treinei para o Ironman todos os meus treinos. Eu já cheguei a fazer 2 horas e meia numa pista de atletismo longo e eu não me quebrei. Então, não sei se é a pista, né? Sim, pode. Não, é igual eu e você, né? A gente corre num quarteirão em acostamento, né? Eu já saí. E a gente não tá com a mesma dor no mesmo metatarso ali. Eu parei e ele continuou com a dor, eu Né? não. Daí você fala, é a placa? Não sei, talvez. Não, e além disso, o esse desnível. lugar é muito perigoso. Eu já fui quase atropelada umas 3 vezes lá, né, nesse percurso, assim, sabe? Então, eu acho que o risco é muito grande eu vou para outros lugares. Eu quero entrar agora nos assuntos, numa consultoria pessoal, depois pode mandar o boleto. Deixa eu perguntar antes. Existe alguma cirurgia que ajude a respirar melhor? Essa era uma das minhas perguntas. Existe alguma cirurgia septo, alguma coisa? Porque às vezes eu, por exemplo, fico muito roncando. Assim. Eu não consigo, por exemplo, respirar com o nariz. Eu respiro só com a boca. Eu não consigo fazer. Isso aqui não vai, parece que está tapado. Existe cirurgia que pode ajudar a fazer essa... Sim. Fisiologicamente, a gente tem que respirar pelo nariz, boca fechada. Então, ao repouso, você tem que ficar de boca fechada e respirando de boca fechada. Tá. Quando você vai correr, fazer algum exercício, é normal existir uma respiração oronasal. Você puxa o ar tanto pela boca quanto pelo nariz, mas tem que vir o nariz junto, tá? Por quê? Dentro do nariz, a gente tem estruturas que aquecem, filtram e umidificam o ar inalado pelo nariz. Ou seja, a qualidade do ar que chega no pulmão é muito melhor do ar inalado pelo nariz do que pela boca. A gente não consegue filtrar, umidificar e aquecer o ar respirando pela boca, tá?
Só que a gente tem o septo e tem umas estruturas chamadas de cornetos. E essas estruturas que aquecem, filtram e umidificam o ar, que são os cornetos, às vezes eles podem ser hipertróficos e ocupar muito espaço dentro do teu nariz. E acaba obstruindo mais a passagem do ar do que provavelmente melhorando a qualidade do ar inalado. Então, se a pessoa tem desvios de septos moderados ou acentuados, ou cornetos muito grandes que a pessoa impossibilite essa pessoa de respirar pelo nariz, vale a pena operar, porque a qualidade de vida vai melhorar e, consequentemente, a performance também, porque você vai puxar o ar e vai vir, entendeu? Então, assim, não é que quando você opera o septo de alguém, a pessoa vai começar a correr feliz da vida de boca fechada. Não, vai vir a respiração oronasal. Mas no repouso, no teu sono, você vai notar que você vai respirar melhor e quando você correr leve, principalmente, você vai ver que depois que você tem um nariz amplo, a tua frequência cardíaca é levemente menor do que o que você tinha antes, porque entra ar com mais facilidade, você ventila melhor, teu coração faz menos trabalho e, consequentemente, a frequência cardíaca diminui um pouquinho. Não é que, assim, de 130 foi para 117, mas você foi de 130 para um 126, 125, às vezes, porque você aprendeu a respirar pelo nariz e você começou a ter mais facilidade do ar chegar no teu pulmão. E como que é essa cirurgia? É muito complicada? Tem que fazer uma avaliação? Tem que fazer uma avaliação, com certeza, porque se o desvio for leve e o corneto for pequeno, a pessoa não sabe respirar pelo nariz e não é uma cirurgia que vai resolver. Às vezes é uma fono que tem que ensinar a pessoa a respirar pelo nariz. Isso, exatamente. Aprender a respirar pelo nariz, né? Mas se a pessoa tem obstruções, que a gente pode ver no exame físico e numa tomografia de seios da face, a cirurgia é bem indicada. Hoje a cirurgia melhorou muito. A tecnologia veio para todo mundo, né? E a cirurgia de septo ela é feita por uma endoscopia. É feito com uma câmera dentro do nariz. Esteticamente, quem vai fazer só o septo não muda a estética do nariz, não fica com hematomas, não fica com nada alterado por fora. A cirurgia é feita toda por dentro das narinas com uma câmera. E não dói nada. A cirurgia é bem rápida e 1h30, geralmente, resolveu. Sai andando Sai andando. Entra de manhã, sai no final do dia. E pode praticar esportes depois de quanto tempo? E aí depende muito de quem operou e para quem sabe entender o que o esporte que você pratica. Então, assim, eu como sei o que é o esforço de correr, nadar e pedalar e fazer musculação, etc., eu geralmente peço de 7 dias completamente sem exercício. Aí no 8º dia eu avalio o paciente e às vezes eu libero para correr meia hora, no 8º dia. E aí eu vou liberando e falo, correu hoje de manhã, me manda mensagem. Sangrou o nariz? Para. Não sangrou? Amanhã mais meia hora. E aí eu vou conversando com a pessoa para ela voltar os treinos já no 8º dia. Tem a ver com a cicatrização, então. E com a formação de coágulo, se a pessoa tem a tendência de sangrar ou não. Se a pessoa tem um distúrbio de coagulação que tende a sangrar com muita facilidade, cara, aí pode ser que vire um mês sem correr. Tá. E aqueles dilatadores nasais, serve para alguma coisa ou é placebo? Ele serve momentaneamente, né? Enquanto você está usando ele consegue fazer uma abertura de uma região que a gente chama de válvula nasal, que é logo aqui na porta do nariz, que é uma região bem nobre da entrada do ar no nariz. Então, quando você usa o dilatador nasal, você melhora um pouco essa região da válvula nasal e melhora, sim, a facilidade de entrar o ar pelo nariz. Só que se a pessoa respirar de boca aberta, não adianta. Ela tem que respirar pelo nariz para o dilatador nasal fazer efeito naquela pessoa, né? Mas sim, só que ele é momentâneo. Só vai funcionar enquanto você estiver com adesivo. Se você parar, não tem um efeito... eu usei um mês, então agora eu vou ficar um mês sem usar. Não, não adianta nada. É só na hora que você estiver usando. Às vezes eu vejo pessoas usando, achei que não funcionasse. Não, ele funciona. Você acha que é uma respiração, vamos chamar de ruim, durante o sono? Isso daí pode prejudicar a performance do corredor? Com certeza. Um sono é a fase de recuperação do atleta, né? Então, saber treinar é igual a saber descansar. Não adianta você só treinar e não saber descansar. O teu corpo não entendeu e não conseguiu reverter o prejuízo do treino para gerar um condicionamento, né? Então, assim, é prejuízo e condicionamento, até que vai virar uma flecha para cima, mas sempre com umas quedas, né? Não é uma linha reta. E o sono, ele tem que ser reparador, que a gente fala. Ele tem que ser um sono eficiente. Você não pode ter pausas respiratórias de mais de 10 segundos, que a gente chama de apneia do sono. Você não deve roncar.
Você tem que ter um sono bem distribuído. As pessoas só escutam te falar, eu tive sono REM essa noite. Tá, mas o sono não se define em sono REM. A gente tem sono N1, N2, N3 e REM. Então, a gente tem 4 fases do sono e a fase acordada. Então, a gente tem que fazer ciclos dessas etapas do sono para a pessoa ter um sono reparador. Então, tem que ter um sono de entrada, um sono leve, um sono profundo, um sono de relaxamento muscular. Volta. Sono leve, sono profundo, relaxa. A gente faz ciclos ao longo da noite. E se você não respira bem, você tem prejuízo no sono, prejuízo na recuperação metabólica, você pode ter efeitos cardiovasculares, tem risco de infarto, AVC, diabetes tipo 2. Tem vários efeitos a longo prazo de uma pessoa que respira mal à Muito noite. interessante, né? Nossa, isso é algo que às vezes a pessoa não dá a menor importância. Né? Ela acha que só ela dormir acha lá, que- né? Não, e às vezes ela dorme muito mal, mas acha É. que é ok. Que, tudo bem. Não, você acorda acabado. Você fala assim, nossa, eu tô dormindo, mas eu tô acordando muito Outro mal. dia eu escutei uma moça falando que é normal você acordar e se sentir cansado, né? Acordei, tô um pouquinho cansada, mas depois de 20 minutos isso tem que passar. Se você passa o dia inteiro... Ai, tô muito cansado, tem alguma coisa errada nesse sono. Provavelmente. Não é um sono reparador. Então, assim, todo mundo fala, tá, mas isso é uma coisa que quando eu fiquei velho, né? Agora, sei lá, ganhei um pouco de peso, comecei a roncar. Não, tem crianças que têm apneia por conta de uma amígdala muito grande, ocupando um espaço muito grande na garganta da criança. Quando o ar vem do nariz para descer para o pulmão, a amígdala é tão grande que não deixa passar o ar do nariz para o pulmão. E a criança não consegue respirar direito e tem apneia de sono. E Então, nesses isso pode começar com 2 anos de idade. É uma coisa assim, eu sempre falo, presta atenção no teu filho, se ele come de boca aberta. Ah, será que ele come de boca aberta porque ele tá fazendo manha? Ou se ele não consegue respirar pelo nariz, e o único jeito dele comer é abrir a boca para puxar o ar enquanto ele mastiga. Então, não é manha. Ele talvez não esteja respirando. Ele ronca à noite? Não, criança não tem que roncar à noite. Entendeu? Então, Às tem vezes tem várias crianças coisas que a que têm gente um tem que... ronquinho de cansacinho, Não, ronco mas não... de parecer um trator. Sim. Não é normal, né? O que causa o ronco? O ronco é um ruído sonoro da passagem do ar. Alguma coisa fez com que vibrasse uma estrutura e fez um barulho. Isso é o ronco. Geralmente, o ronco é mais causado aqui no pescoço, porque quando a gente dorme, a gente relaxa a musculatura. A musculatura do pescoço, às vezes, relaxa um pouco demais, fica meio flácida e vibra e faz o barulho. Então, pode ser alto ou mais baixo, né? Mas a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, é geralmente causada aqui nessa região do pescoço. Tem gente que não tem nem ronco, é logo uma serra. Não é? Aqui essa... A Meu Deus. Val, ela não faz nenhum barulho. Às vezes eu dou um toque pra ver se ela Tá viva, tá tá quente viva. Eu durmo... Nossa, eu não Ótimo, faço nada é. de barulho, sério. Mas, por exemplo, uma coisa que tem gerado um conhecimento novo são esses relógios, né? O É Oura isso que eu ia te Ring. perguntar. A gente chama isso de wearables, Aham. né? Ou vestíveis, em português. Então, o que acontece? Para você dizer, João, você tem um sono bom? Para eu ter certeza absoluta, eu preciso te fazer um exame chamado polissonografia, que é um exame feito em laboratório do sono, o melhor exame, tá? Para fazer a avaliação Aqueles do que tem sono. na Unifesp? Exato. Uhum. Então, você vai dormir num laboratório, você vai ter vários aparelhos no teu corpo, eletroencefalograma, eletrocardiograma, saturômetro, a fita cardíaca, uma câmera vendo a posição que você se encontra naquela hora, se você está de decúbito lateral, se está de barriga para cima, barriga para baixo, um microfone para registrar ronco e a câmera até para ver se você não tem um sonambulismo, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa acha que é sonâmbula. Vai fazer o exame no laboratório, a câmera vê que a pessoa começou a caminhar e não percebeu. Então, o melhor exame para ver sono se chama polissonografia. O que acontece? Os relógios, eles pegaram alguns dos parâmetros da polissono, que é frequência cardíaca, saturação de oxigênio, uma coisa que ele mede a posição do teu corpo, pelo movimento do teu braço, para ver se você está acordado ou dormindo, porque quando a gente dorme, teoricamente, a gente para de se mexer, né? E alguns algoritmos jogam num software para gerar dados para avaliar o teu sono. Então, para pessoas que não têm distúrbios do sono, você começa a alimentar o aplicativo do relógio ou do anel e ele consegue dizer com uma certa precisão se você tem um sono bom ou não. Tá? Mas se a pessoa tem distúrbios de sono, insônia,
tem dificuldade para dormir, acorda várias vezes ao longo da noite, o relógio ele meio que perde um pouco do parâmetro bom e acaba não sendo um bom indicador. Mas sim, você pode usar um relógio para começar, digamos que uma triagem. Se você achar que está alguma coisa estranha, vai no médico e faz uma polissonografia. Eu acho que ainda não substitui uma polissono. Mas eu acho que vai chegar um dia que a gente vai conseguir monitorar os pacientes à distância por conta do relógio, sabe? Mas ainda não se compara com os parâmetros de uma polissonografia. Eu tô querendo comprar o anel. Ele é caro pra caramba, né? Acho que é $250 o mais barato. Eu também queria. Mas eu precisava dessa informação. Se vale a pena, né? Porque eu não consigo dormir de relógio. Eu acho durmo muito com ruim. relógio. Eu fico Aí talvez a solução seja o monitorando. anel. Exatamente. Eu gosto, eu acho que é bem... lógico, não é 100%, mas ele te dá um bom indicativo. Sim. Porque, às vezes, quando eu não durmo bem, eu tomo muito cuidado com o restante do dia, para comer muito bem. Já que eu não dormi bem, eu vou me alimentar muito bem. E vou tentar dormir mais cedo no dia Exato. seguinte, para te guiar nesse processo, né? Vocês já ouviram falar de HRV, que as pessoas têm falado muito hoje em dia? HRV, vai ter um relógio novo agora, de uma marca que vai lançar, aliás, já lançou, que vai começar a medir o HRV. O HRV é uma sigla que é Heart Rate Variability, que é variabilidade cardíaca em português. Então, o que acontece? Uma pessoa normal, ela tem um batimento cardíaco em 2 tempos. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. E a gente chama isso de ritmo regular. Teoricamente, é fazer sempre como se fosse um compassinho. Tum-tum, tum-tum. Não é para fazer tum-tum, tum-tum, tum-tum. Entendeu? É um ritmo regular. Só que esses 2 tum-tums, eles não são exatamente no mesmo segundo. Eles têm uma variabilidade de milissegundos, às vezes. E eles começaram a medir essa variabilidade entre uma batida e outra e viram que isso é um marcador de saúde. Então, quando você começa a aumentar a variabilidade cardíaca desse ritmo, isso é um sinal de qualidade de vida e de condicionamento físico. Consequentemente, se você vai começar a usar um relógio ou um anel desses que começa a dar o batimento cardíaco e começa a gerar o gráfico do Heart Rate Variability ou do HRV, o relógio vai dizer, Valerie, você está melhorando o teu condicionamento. Valerie, se você... Aí, de repente, você fala assim, nossa, hoje eu não rendi bem no treino. Aí você vai olhar o HRV, você fala, será que eu vou ficar doente? Porque quando você fica doente, dormiu mal, está estressado, deu um BO no trabalho ou em casa, brigou com o Edu, o teu HRV vai baixar. E ele vai ser um bom parâmetro para você saber se foi um bom dia para você fazer um treino de tiro ou não. Por exemplo, então se você está melhorando o teu HRV, você está melhorando a performance. Se você está caindo o teu HRV, talvez seja uma hora de você ligar para o teu técnico e falar, fulano, cara, tá ruim aqui, hoje meu treino foi péssimo. Será que eu não vou ficar doente? Vamos segurar e vamos fazer só leve até meu HRV melhorar um pouquinho mais, porque eu acho que eu posso ficar doente. Então, o HRV pode ser um preditor de doença. Entendeu? Quase como uma previsão, né, daquilo que pode acontecer e você pode... Então, é isso. Quando você está melhorando a performance, o HRV aumenta. Quando você fica doente ou acontece alguma coisa, ele baixa. Imagina todos esses dados, mais inteligência artificial, Nossa conectados com o seu Strava, com o seu... O treinador, ele vai conseguir ver a tudo. distância né? cada vez mais, né? Sim, muita informação. E ao mesmo tempo, vai ter muita gente que vai ficar louca, né? Fala assim, não, já vou começar a tomar aqui um Advil, porque amanhã eu vou ficar com dor de cabeça, né? Bem capaz. Eu sou dessas, um própolis, né? Começa a tomar um própolis, cúrcuma, né, Dudu? Agora, o doutor misturando o doutor corredor com o médico, você tem alguma estratégia, assim, por exemplo, você fala assim, tô na maratona aqui, eu tô ficando muito ofegante, ou... sei lá, eu preciso me controlar aqui de um jeito que senão eu vou lá na frente, isso daí vai me custar caro. Você tem alguma coisa que você faz com a sua respiração? Não, assim, por ser médico e ter alguma coisa que eu preste atenção, não. Eu uso muito feeling na minha prova, sei que não é nem um pouco um super marcador, mas eu tenho usado muito a minha frequência cardíaca também. Então, se eu estou num dia bom e eu tenho um target na prova, eu acho que vai dar certo, muito baseado na minha sensação mais frequência cardíaca. E eu não tendo a olhar o pace. Eu olho o pace quando bate o quilômetro. E às vezes também esqueço de olhar. Você nem coloca no seu relógio? Eu coloco no relógio, mas eu não fico olhando. Então eu olho às vezes quando apita no quilômetro e vejo, tá, a frequência tá boa, vamos moer um pouquinho mais e vamos acelerar. Então às vezes eu faço isso. Eu presto muito atenção na minha hidratação e minha nutrição. Isso assim aí sim é reloginho. Se eu tenho que comer de meia em meia hora, é de meia em meia hora.
postos de atração, a cada posto 1 gole, 2, joga um pouquinho de água, o resto vai fora. Então eu sou disciplinado na hidratação, na nutrição, e presto atenção na minha sensação mais frequência cardíaca. Um pace não é assim, o meu marcador número 1, não. Muito bom. Isso aí. O Rodrigo também pede para olhar o lobo, para olhar a frequência cardíaca e Você corre com sensação aquelas de esforço. fitas? Com... Eu corro com a fita aqui, Tá. de braço. Também Me incomoda um corro- pouquinho aqui. Eu também corro com a fita. Ele pede, sempre quando eu esqueço, ele fica bravo. Ele fala, porque é um bom marcador. Dudu, você quer ir pro ping-pong ou Vamos você para tem o mais ping-pong. dúvidas? Eu teria mais dúvidas, mas vamos para o ping-pong. Então vamos lá. Tá preparado, doutor? Eu sou o que mais aprendo aqui. Eu também podcast. aprendo demais, muito. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? O primeiro Mundial de Kona foi inesquecível. Muito bom. Se não fosse atleta e médico, o que seria? Então, hoje em dia, eu gosto muito de me comunicar. Então, eu acho que eu gostaria de estar no marketing esportivo. Muito bom, muito bom. Antes da prova, o que você come? Eu como frango grelhado, batata doce ou Antes da batata... prova? Tá. É Não. na véspera, desculpa. Antes da prova. Biscoito de arroz Ufa. com geleia. Ufa, já ia falar assim, mas frango grelhado? Como? Não, desculpa. No Não, dia da desculpa. prova. Vamos lá. 2 bananas amassadas com aveia. 3 biscoitos de arroz com geleia. Ufa, agora já ficou... O meu super coffee e água. Quase que eu... Igual. Depois da prova... agora depois da prova, o que você come? Logo depois da prova, eu geralmente bebo muito, né? Eu quero me hidratar porque, às vezes, devido ao esforço, eu fico um pouco nauseado. Não tenho vontade de comer. Eu levo uma meia hora, acho que, para ter vontade de mastigar alguma coisa efetivamente. Então, basicamente, água de coco, Gatorades, coisas com eletrólitos para tentar me hidratar. Aí eu espero mais um pouquinho. Às vezes, eu levo um pós-treino, um pós-prova, né? Em pó, para diluir na água. Mas é isso. É o que dão na prova. Banana. Aquilo que tá ali. Teve prova do meio Ironman que eu fiz que eu ganhei sorvete. Então foi maravilhoso. Que delícia. Né? É uma coisa refrescante, calórica, carbo rápido, né? A gente tem que colocar carbo. Sim, começa a recuperação. Mas à noite, daí já Chuta o balde. Aí, balde, melhorei. Chuta o balde. toma cerveja. Cerveja, vinho. Tênis preferido da atualidade? Pra prova, pra mim, o Nike e o Vapor 3 é o escolhido. Muito bom. Lugar onde você gostaria de correr? Tem bastante Olha, aí, ó. Eu acho que eu vou gostar muito o dia que eu fizer a Maratona de Paris. Que eu acho que é um lugar muito incrível, assim, de história. Eu gosto muito de história. Saber que eu corri onde o Napoleão passou, pra mim vai ser uma coisa muito emocionante. Legal, muito bom. Qual é a sua próxima linha de chegada? A minha próxima prova vai ser a prova da Live Run aqui em São Paulo, daqui a 20 dias, que eu vou para completar, porque eu estou voltando de uma fratura por estresse. Então, essa é a minha primeira prova. Agora, se você perguntar qual que é a primeira prova para a performance, eu ainda estou alinhando. E se tiver a meia maratona de Campinas em fevereiro do ano que vem da Live, eu quero fazer lá a minha primeira meia para performance. Boa, boa. É isso aí. Como que faz para o pessoal te encontrar nas redes? Bom, temos o Instagram, @JoãoBarnevitz, e tem o @Rinocare, que é onde é meu consultório. Acho que lá é o mais fácil. Muito Onde que bom. fica? Fica no Itaim, na Tabapuã, esquina com a Manuel Guedes. Boa, boa, Dudu. Então é isso, né, Val? É isso aí, Dudu. Eu adoro. É meio que aula com Nossa, bate-papo, eu já tô né? aqui pensando. João, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Foi sensacional. Vamos chamar mais vezes. Com certeza, eu adorei. Muito bom. O Dr. Paulo já esteve aqui 2 vezes. Vamos fazer também mais uma competição, Dudu. Né? Não, quanto mais conhecimento dos corredores, melhor. Bom, bom. muito obrigado pelo convite. Obrigado, Edu. Boa prova para os 2 em Nova York. Divirtam-se, estarem na torcida. E qualquer coisa, eu passo umas dicas depois para vocês. Boa. Queremos. Pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso podcast. Todas as sextas-feiras nós temos um episódio novo a partir das 19 horas no Spotify e no YouTube. No Spotify eu peço para vocês deixarem 5 estrelas, é bastante importante. Semana que vem tem mais. Valeu, Val. Valeu, doutor. Dudu. Valeu.
Abraço a todos. Certo.